Olá, alunos. Eu sou o professor Luiz Paloschi, responsável pela disciplina de Imersão Profissional em Gestão Estratégica Logística. Estou aqui para falarmos da atividade MAPA. Na atividade MAPA da disciplina, eu trago um tema bastante relevante que é sobre os operadores logísticos. Então, nós temos aqui o enunciado da nossa atividade MAPA, falando sobre a importância do operador logístico, né? Então, que exerce algumas atividades ali que são relevantes para todos os setores, todas as cadeias produtivas. Então, é um elemento que ele auxilia, né? Ele é uma atividade acessória ali, é uma atividade que faz parte das cadeias produtivas, mas não diretamente, né? Então é uma atividade indireta, mas que é muito relevante, né? É de extrema importância para o funcionamento adequado de qualquer cadeia produtiva, para que os produtos cheguem da maneira adequada. Possibilita, né? Então a existência desse operador logístico, ela possibilita que as cadeias produtivas elas atuem nas suas atividades fins, naquilo que ela foi feita para fazer, e deixa a atividade logística para aquela empresa, para aquele operador que é especialista naquilo, que é especializado na atividade logística, que vai fazer esse gerenciamento da maneira mais adequada possível. Então, apresento esse contexto e trago aqui um relatório da Associação Brasileira de Operadores Logísticos sobre o perfil dos operadores logísticos, né? Então está aqui a edição de 2022 sobre o perfil dos operadores logísticos. Vocês podem acessar por meio desse link aqui, né? Do segunda referência aqui, o link está aqui. Vocês podem acessar e a partir desse relatório do perfil dos operadores logísticos, vocês têm aqui 4 atividades para responder. Então, a atividade A vai perguntar, por exemplo, vai pedir aqui, né, apresente os dados que descrevem a relevância do setor de operadores logísticos para a economia brasileira. Então, acessando o material, o relatório, vocês vão ter este relatório aqui, Perfil dos Operadores Logísticos, edição 2022, pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E é um relatório bastante relevante, ele tem 65 páginas aqui, mas a maioria das páginas é em relação a dados, né? Apresentação de dados, com gráficos ali, informações muito importantes. Então, sugiro a leitura para compreensão adequada de todo o conteúdo, mas especificamente falando aqui sobre a relevância do setor, a gente vai encontrar isso aqui. Ele vai trazer, né, toda essa relevância aqui por meio desses dados, mas sempre tem um quadro resumo. Então, tem um resumo aqui sobre a relevância do setor. Então, neste resumo tem aqui que, por exemplo, a receita do segmento, né, a receita desse segmento de operadores logísticos representa 2% do PIB, pelo menos isso em 2022. E daí vai falar de outros elementos aqui. Então, vocês vão ler este slide aqui com essas informações, sintetizar isso para responder qual é a relevância do setor. Relevância em termos de quê? Em termos de participação no PIB, de geração de renda, de geração de receitas e assim por diante. Na atividade B, apresente os dados que demonstram a abrangência geográfica, né, do setor. Então, quais as regiões que os operadores logísticos atendem no Brasil? Então, continuando aqui, vai falar sobre a abrangência do setor. Então, são trazidas algumas informações demonstrando em quais regiões a gente tem atuação, mas, como eu mencionei anteriormente, sempre vai ter um quadro resumo, né? Então, aqui é o resumo do capítulo 2 que fala sobre a abrangência. E aqui, especificamente na atividade B, pede a abrangência geográfica dos operadores logísticos. Então está aqui, ó, presença geográfica. Então vai falar aqui neste parágrafo quais são as regiões que são atendidas, quais são mais atendidas. Então sintetize essas informações com as suas palavras e apresente como resposta da atividade B. Atividade C, discuta sobre quais estratégias têm sido adotadas pelos operadores logísticos no Brasil e se há diferença de posicionamento entre pequenos, médios e grandes operadores. Então, nós temos essa diferença, né? A gente vai ter pequenos operadores, médios operadores e grandes operadores, definidos aí pela análise do relatório, e eu quero saber quais são as estratégias que têm sido adotadas por eles. Então, mais uma vez, continua aqui
analisando, né, o relatório. Então, inicialmente vai ter sobre perspectivas financeiras, também um conteúdo bastante importante, né, dar uma olhada lá no resumo sobre as perspectivas financeiras, e logo depois nós temos as estratégias e posicionamento, que talvez seja o elemento mais extenso aqui desse relatório, que vai trazer várias informações, né? Então, direcionador estratégico por porte, né, do operador logístico, enfim, vai trazer aqui fusões e aquisições, posicionamento no mercado, né, exemplificando aqui qual é o tipo de posicionamento, né? Então, flexibilidade e customização é a maior parcela e assim por diante. E, mais uma vez, nós teremos lá na página de número 51 o resumo. E daí tem aqui as estratégias. E a gente nota que sim, tem diferenças de estratégias por contexto e porte do operador logístico. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os maiores operadores logísticos que já possuem operação sustentável, tem como principal direcionador estratégico a busca por melhorar níveis de serviço aos seus clientes. Então, atendimento ao cliente está aí entre os principais elementos dos que são de grande porte. Quando a gente pensa nos menores, a gente teria a redução de custos, e os de médio porte vão buscar crescer o market share, ou seja, a participação no mercado. Então, analisem essa parte de estratégia, sintetizem, realizem um resumo, escrevam com as suas palavras para a resposta aqui do item C. E o item D, que é uma questão um pouco mais aberta, que tem uma relação com as aulas que nós tivemos, né, com as participações especiais ali falando sobre a logística agroindustrial, torre de controle logístico e logística offshore. Então, o que pede no item D? Relate de forma breve, com base nas aulas disponíveis em seu fórum sobre a torre de controle da Transpanorama, que nós vimos, a logística offshore e a logística agroindustrial da Cocamar, no contexto da logística, né, como contribuíram para a sua compreensão das operações logísticas e de que maneira essas experiências imersivas agregam valor ao seu aprendizado sobre gestão logística. Então, a atividade D, a atividade mais aberta, não tem uma relação direta com a atuação dos operadores logísticos, mas pode ter, porque quando a gente pensa na Transpanorama, por exemplo, ela é um operador logístico, ela está realizando atividades logísticas para outros clientes que não querem se envolver com essa parte de logística. Então, analisem as aulas, né, todos os elementos que nós vimos ao longo das 3 aulas que tiveram essas participações especiais, sintetizem isso, montem uma resposta de como essas informações, como essas aulas, com essas participações, mostrando a atuação de profissionais no mercado de trabalho, contribuiu para que vocês compreendam a importância aí da gestão logística, né? A importância na prática de elementos que nós vimos ao longo da nossa disciplina para a compreensão da gestão logística. Tá bem? Então, espero ter contribuído para essa atividade mapa, fico à disposição e nos vemos nas nossas aulas.